Olá, vamos iniciando aqui na nossa aula síncrona, então você vai poder assistir em qualquer momento, desde que naquele espaço dentro da semana entre uma aula e outra. E nessa aula especificamente vamos falar sobre um livro e também sobre as conexões aí que podemos ter a partir da leitura desse livro, que trata especificamente de um dispositivo tecnológico, da sua criação, de todas as tecnologias que convergiram para que ele seja possível, da empresa que o criou e de todas as relações envolvidas na sociais, econômicas, por trás do desenvolvimento dessa nova tecnologia que acabou gerando uma nova economia, um novo modo existencial e assim por diante. Né? O livro que eu me refiro é esse livro escrito por Brian Merchant, chamado The One Device, né? A história secreta do iPhone, como vocês podem ver aí. Então, trata-se de uma bela obra de literatura, né, desse escritor, que também é um jornalista, e que mostra, então, todas as tecnologias e ideias que convergiram para a criação desse produto, um produto revolucionário que, como nós vamos ver, mudou a economia, mudou o modo como nós nos organizamos. Então, é uma leitura que eu sugiro bastante, apesar de ainda não haver aí sua tradução, é uma leitura bastante indicada, porque vai mostrar não só a questão, não é um livro focado dentro da Apple, não é um livro focado sobre a vida do Steve Jobs, não. Ele vai desmistificar até um pouco disso, mostrando todas as companhias que concorreram para que isso acontecesse, né, que confluíram nesse One Device, né, que leva esse nome justamente porque foi como o Steve Jobs o apresentou. Nós vamos tentar apresentar, com base no livro, os limites e as contribuições de cada uma dessas pessoas, né? Mas não é um livro que fica focado dentro do universo Apple, dentro do universo iPhone. É um livro que trata de questões sociais, que vai atrás da origem dos minérios, que vai atrás das consequências. Nós vamos introduzir então alguns insights sobre essa leitura. E ela é bastante interessante, bastante atual. Eu busquei atualizar para algumas questões que vêm acontecendo, então eu espero que vocês gostem dessa ideia do livro e dessa concatenação que a gente deu para ele, né? Então, o autor é o Brian Merchant. Essa é a capa do livro, como vocês podem ver, é bem sugestiva. Tem ali a luz um iPhone, né, iluminando. E muita gente usa hoje esses aparelhos, esses smartphones que não existiam antes desse The One Device. E tem esse nome justamente porque a ideia era que combinasse tudo dentro dele, né? Antes do seu lançamento em 2007, nós tínhamos a internet vista num lugar, o telefone acessava a internet de maneira muito tímida, muito modesta, né? Não tinha todo o alcance para entrar num site de notícias. O e-mail era visto em outro lugar e assim por diante, né? Então a ideia, música era ouvida no iPod, que já havia sido lançado. Então a ideia do CEO da Apple, do Steve Jobs, à época era desenvolver esse aparelho, depois várias equipes para buscar tecnologias que já eram desenvolvidas, que já estavam consolidadas, que acabou ocasionando em Gorilla Glass, o touchscreen e outras mais. E acabou gerando um aparelho que iria mudar não só o modo como nós nos organizamos socialmente, mas iria mudar muitos aspectos e fatores da economia. Então, esse autor viajou para Bolívia, viajou para África, viajou para China, tem muita experiência social é, por trás dessa ideia desse livro. E é uma ideia que me agrada, especificamente essa Scott, né, essa base social por trás do desenvolvimento da tecnologia, que mostra que as coisas não caem assim, não caem de uma árvore como uma maçã, e se tem uma ideia, né? As coisas são engrenadas num zoom que pode ser mais longo, né? Próprio, o próprio iPhone só é possível porque antes disso foi desenvolvida a internet. A internet só é possível porque antes disso foi desenvolvido outros elementos como eletricidade, e aí você vai ter geoposicionamento, você vai ter a história das guerras, você vai ter a história da economia, enfim, a história das navegações. No zoom longo você volta até o Big Bang, se você quiser, né? Para especular sobre a natureza e como se comportam os átomos. Mas nós temos um hábito de centrar isso um pouco do modo como a história é ensinada para a gente, né? Nós temos como um hábito, quando a gente está olhando para quem faz a história, como faz a história, por exemplo, quem descobriu a América, né? Foi Colombo. Quem descobriu o Brasil, Cabral. E a gente tende a simplificar na figura de uma pessoa e centralizar na figura do inventor,
quando não é bem assim, não é nada assim que as coisas aconteceram, né? Você tem ali uma história bem mais complexa, que tem contribuições que vêm de vários lugares, não é só de um único estado. Você tem uma história mais antiga, pega um navio, por exemplo, para ficar nesse exemplo da navegação, quantos anos tem a indústria e o desenvolvimento dessas questões náuticas, né, como bússola, astrolábio, o mapa, a cartografia, a corda, a vela, a própria embarcação, né, lembrando que os barcos remontam a uma das tecnologias mais antigas da humanidade. Então, o bom desse livro, já antecipando, que ele é um livro que vai ter essa visão social, né, não só da questão originária de um dispositivo, mas das consequências e das implicações. Por isso que ele tem uma leitura muito interessante e ele tem assim uma característica de te ampliar muito uma visão crítica sobre os produtos, as tecnologias que nós lidamos dia a dia, tá? Então, só para exemplificar, já que estamos falando que se trata de uma tecnologia, que nós às vezes consideramos tecnologia apenas essas questões de absoluta ponta que nós temos aqui, né? Como, por exemplo, computadores, como, por exemplo, celulares que nos cercam, as câmeras e assim por diante, a internet, mas tecnologia são esses elementos que os humanos e outros animais fazem, transformando a natureza para aumentar ou ampliar suas capacidades, né? Aumentar as nossas relações. Então, isso muito tem a ver com a questão do estágio em que a sociedade se encontra, né? A sociedade nessa visão do desenvolvimento social da tecnologia, algo amplamente determinado e que tem suas características e configurações ali geradas pelo conjunto de tecnologias que nós disponibilizamos. Então tem um mapa aqui, vocês podem ver nesse slide, que mostra que é mais ou menos, isso são dados aproximados, né? Esse mapa é extraído do livro De Onde Vêm as Boas Ideias, do Stephen Johnson, que eu vou sugerir mais adiante. E aí você tem que há mais ou menos 60 mil anos vai ter o aparecimento dos barcos, né? Por que nós sabemos disso? Porque os humanos mais antigos, né, da nossa espécie deixaram, por exemplo, a Eurásia e foram conquistar lá a Austrália, né? Foram chegar até a Austrália, povoaram a Micronésia ali, povoaram a Polinésia, e você tem então que eles já utilizavam barcos para fazer isso, né? Isso aconteceu mais ou menos 60, 55 mil anos. E note que foi essa tecnologia da embarcação que permitiu que o humano moderno chegasse, por exemplo, saindo da África, primeiramente na Austrália e só depois, 20 mil anos depois, na Espanha, na moderna Espanha, né? Por quê? Porque os barcos permitiram mais fácil atravessar os mares do que era possível atravessar desertos, né, naquela época. Então depois vai ter o surgimento dos arcos e flecha, que surge inicialmente para auxiliar na produção de fogo, depois também para produzir som, depois também para caçar. Né? Você vai ter mineração e roupas, isso tudo com vestígios arqueológicos, né, de produção de agulha e tudo mais. E note que há um espaçamento de 10 mil anos aí para uma tecnologia vir e inovar, né, para ser uma inovação e ser amplamente adotada. E note que, por exemplo, a costura e agulhas há 30 mil anos foi o que possibilitou que aqueles humanos que viviam num ambiente basicamente equilibrado, falando do ponto de vista da temperatura, pudesse atravessar o Estreito de Bering e chegar na América do Norte, por exemplo, atravessando temperaturas ultramente geladas, né? Utilizando-se da pele de outros animais para fazer um upgrade na nossa própria pele e assim conquistar mais espaços geolocalizadamente falando do nosso planeta. Né? Então note que para nós é impensável, né, você ter uma sociedade que fica 10 mil anos com o mesmo rol de tecnologias, mas isso antes da revolução do Neolítico, antes da revolução agrícola, era muito normal. E aí você tem mais ou menos 10 mil anos atrás, você tem o surgimento, ali está um set de tecnologias, como por exemplo, irrigação, criação de animais, a domesticação de animais, né, através do uso de corda. E aí você vai ter o surgimento do trabalho com bronze, etc, etc. Por quê? Porque você vai ter a revolução agrícola, você tem novas necessidades de controlar o que produz, e aí você precisa de um novo set de tecnologias, como por exemplo calendário, a própria escrita, né, que é contábil, e a partir daí você vê que se torna muito mais escalonado, né, com o surgimento das cidades, se torna
enfim, exponencialmente muito maior o desenvolvimento de tecnologias e elas se tornam gradativamente mais rápidas, né? Aí você vai tendo no passo da história o desenvolvimento da pólvora, desenvolvimento da imprensa, e aí você chega até a Revolução Industrial. E você chega então até o nosso tempo agora em que o desenvolvimento tecnológico é sem precedentes, né? Para chegarmos a falar desse smartphone que é o tema aqui. Mas antes disso, gostaria de fazer um paralelo, uma análise, antes de entrarmos na história do iPhone. Eu não sei se vocês se são familiarizados com esse psicólogo, que é o Abraham Maslow, e ele é um dos 10 psicólogos mais citados do século XX, né? E aí na administração tem-se muito a imagem daquela ideia que ele criou da pirâmide de hierarquias, né? Mas ele não era um administrador, apesar dessa teoria ser bastante utilizada ali, ele era um psicólogo, então, que viveu aí de 1908 a 1970, americano, e que ficou muito famoso por essa pirâmide das hierarquias, né? Assim, grosso modo, ele vai dizer que nós temos então uma hierarquia de necessidades que nós devemos preencher para sermos felizes ou para estarmos confortáveis aqui na nossa experiência. Né? Quais são essas hierarquias? Então, como vocês podem ver ali, na base da pirâmide você tem as necessidades fisiológicas, né, que concernem a respiração, né, isso que nós fazemos de maneira automática, concernem a se alimentar, ou seja, nós tínhamos que procurar alimentos desde a nossa experiência na Terra começou, e muito antes, né, os hominídeos, há vestígios que mesmo antes de masterizar o fogo já cozinhavam comida em águas escaldantes geotérmicas, né? Você tem necessidade de água, por isso que você vê que a maioria das cidades antigas, elas nascem ao lado de rios, né, ao lado de fontes de águas para facilitar. Você tem necessidade do sexo, você tem necessidade do sono, você tem a necessidade enfim, de digerir essa comida, de aproveitar essa energia, e você tem que enfim, expelir isso em forma de excremento, né? Isso tudo vai ser a base de vários desenvolvimentos, como por exemplo as casas, a busca por energia de aquecimento, seja lenha, seja carvão, a criação de saneamento. Você vai ver que remonta lá os egípcios, os romanos tinham isso bem desenvolvido, né? Mas essa questão fisiológica, ela vem para nós como naquele mito de Sísifo, que rola a pedra todo dia morro acima. Quando chega lá em cima, ela rola morro abaixo, ele tem que fazer isso todo dia de novo. Então essas necessidades fisiológicas, elas são permanentes enquanto a nossa existência for permanente também, né? Enquanto estivermos vivos, isso vai nos acompanhar. Isso é a própria matriz da vida, né? E veja bem, uma coisa só para ficar clara, não é que você precisa estar, por exemplo, não é que precisa encher, por exemplo, essa barrinha da fisiologia para ir para a segurança. Você tem todas essas necessidades concorrentes, mas é evidente que o sono, se você passar 3, 4 dias sem dormir, você não vai conseguir acender as outras, né? Por exemplo, o caso da comida, talvez se você olhar a autoestima, ali a autoestima está 4 andares, né? No quarto andar, a fisiologia está na base, a comida. Mas às vezes uma pessoa, assim, de maneira voluntária, passa a fazer uma dieta e passar fome, ter jejum ou ficar sem comer durante várias horas ou vários dias, contribui para a sua estima, tá? Não é que isso aqui tem que ser preenchido para chegar a outra, né? Você pode ter uma leitura vertical, não só horizontal ou transversal dessa pirâmide. Mas então, no segundo nível, de acordo com Maslow, você vai ter as suas necessidades de segurança, né? Que é a segurança do corpo, que você não vai poder, por exemplo, estar com uma realização pessoal se você acha que seu corpo está em perigo, né? Se você está sofrendo alguma ameaça, seja de ordem de uma pandemia, seja de ordem de algum predador, ou seja de ordem de alguma violência civil, né? A segurança do emprego, que é importante, que as pessoas precisam ter esse tipo enfim, é uma espécie de relaxamento, né? Saber que você está empregado e que suas necessidades serão cumpridas, porque a maioria das necessidades fisiológicas nessa indústria, nessa sociedade pós-revolução agrícola, elas são preenchidas, elas são, por assim dizer, atendidas por dinheiro, né? Nós convertemos o nosso meio de conquistar essas coisas por dinheiro, tá? Então você vai ter a questão da família, da saúde, da propriedade, isso vai estar em segundo nível, né, como necessidades básicas, tá?
E aí, tendo essas necessidades atingidas ou não, dependendo da opção de cada um, né, você passa para a questão do amor, do relacionamento, onde você precisa não só de sexo, mas de intimidade sexual, você precisa de ter uma família para se relacionar, para se sentir protegido ali, se sentir dentro de um grupo, né? Você precisa da amizade aí, de um clã antigamente, ou do teu grupo de amigos para você então estar com essa necessidade preenchida. Note que para o Maslow ter esse grupo social de amigos, ter esse grupo familiar, trata-se de uma necessidade tão importante quanto as fisiológicas, né? E aí, tendo isso preenchido, você pode ascender para o nível da autoestima, o grupo da estima, né? Que é autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros, os outros te respeitarem, você respeitar os outros, né? Passa a ser um upgrade também de todas essas necessidades para por fim você chegar naquele dia que é um dia bom, ou naquela semana, ou naquele ano que é um ano bom, onde você se realizou pessoalmente, né? Você solucionou problemas, você está se sentindo criativo, você é uma pessoa que caminhou por vários núcleos, enfim, cada um vai ter a sua realização pessoal de acordo com as metas que estabeleceu e se as cumpriu ou não cumpriu, né? Isso passa também pela profissão, pega o exemplo de um jogador de futebol, pega o exemplo de um jogador de game, ou quem quer que seja, isso tudo vai ter a ver com a orientação que ele deu para sua própria existência, né? Lembrando que para alguns é acumular dinheiro pelo dinheiro, para outros é terras, para outros é ter tempo para ler, ter tempo para buscar cultura. Cada um vai, então, colocar a barra das suas prioridades e se atingi-la, então você teve realização pessoal e é evidente que isso passa por você ter conseguido ascender todos esses níveis da pirâmide, né? Então, note que o Maslow teve essa ideia no meados do século XX, isso continua muito bem difundido e aceito, né? E aí eu coloquei aqui, antes da gente falar da origem do iPhone, como que essas questões de realização pessoal, estima, amor, relacionamento, segurança, fisiologia se dão em tempos de redes sociais, né? Então note, eu coloquei aqui que você hoje, né, nessa vida social que nós temos atualmente, muitas dessas questões são cumpridas ou são satisfeitas com base em aplicativos, né? Eu coloquei ali de maneira mais ou menos aleatória, por exemplo, a questão da fisiologia, você tem lá atrás precisa comer, né? Hoje um aplicativo te produz isso, né? Sem você sair de casa. Há aplicativos que gerenciam o sono, há, por exemplo, aplicativos de relacionamento para sexo, como está ali o Tinder, há aplicativos que dão segurança, que é o geoposicionamento, né? Há aplicativos de comunicação que permitem conseguir aquelas outras coisas, como se eu tô com fome, eu mando para um amigo, vejo se ele me arruma comida, se eu tô com sono, eu vejo se alguém me arruma um lugar para dormir. E aí a Amazon também que entrega esses bens, né? O próprio Airbnb que fornece em qualquer lugar do mundo para você uma estada segura, né? A segurança também vai te dar via Uber, vai te dar via aplicativos de pagamento. A segurança também hoje significa segurança desse teu próprio meio de encontrar isso, né, do teu computador, que passa por antivírus. A câmera é um dispositivo que gerou muita segurança, né, no sentido de que você pode filmar quando uma pessoa vai te abordar, você pode filmar, enfim, ligar a câmera e se sentir protegido porque tem que estar filmando aquela situação, filmar uma situação de conflito civil, né, isso tudo passa por isso. E a questão do localizador, né, você mostrar onde está a tua localização, ou o próprio você saber quem está vindo lá te buscar para uma carona, assim por diante, né? No amor e no relacionamento você tem, evidentemente que o Facebook nasceu para isso, né? Mas você vai ter o Instagram, o Skype para se comunicar. Claro que o WhatsApp poderia estar ali também, né? Mas eu só fiz, como eu disse, aleatório. Você tem o TikTok, e na estima para alguns passa pela questão de ver seu nome no Google, né? Ver se, enfim, através do Google Analytics, se você está sendo visto, está sendo citado, está sendo o currículo como é que tá, o próprio LinkedIn, né, surge para isso. Para outros o seu canal no YouTube, né, ver se as pessoas estão vindo, estão curtindo, e no final, nessa era do aplicativo, tudo passa a autoestima, a realização pessoal. Para muitos passa por essa questão de receber um like, ou receber um coraçãozinho, um curtir, né, ou ter, enfim, essa aceitação do ponto de vista das mídias sociais, né? Note que isso é uma adaptação livre da pirâmide de Maslow, mas é só para refletir que essas necessidades hoje passam muito pelos aplicativos que
enfim, podem ser todos eles resumidos e subsumidos na ideia do celular. Aqui está a imagem do iPhone, justamente porque foi ele que começa essa história, como a gente vai ver, né? Então hoje, pensando nessa questão das necessidades, todo mundo aí que está vendo já deve ter tido a sensação de um dia ter esquecido o celular, não sabia onde ele estava, ou perdido o celular, né? Então hoje a chave de casa, a carteira e o celular são 3 itens essenciais, né? Que fazem parte das nossas necessidades de sobrevivência, de existência nessa sociedade moderna, né? Tudo resume-se, esse rol de aplicativos então vai se resumir no dispositivo, né? No device sobre o qual nós falamos aqui, né? E só para ter uma ideia, como falamos de uma tecnologia, o celular é uma das tecnologias mais usadas em toda a história das tecnologias, da história da civilização, né? Hoje estima-se que existe, por exemplo, 5,20 bilhões de 5 bilhão, 200 milhões de dispositivos de celulares no mundo, né? O que dá uma cobertura de 66,83%, né? E se você for falar em conexão implica conexão de empresa, eu tenho 2 conexões, tenho 2 celulares, assim por diante, você vai ver que a população do mundo é atualmente perto de 7,81 bilhão e você tem 10 bilhões de conexões de celulares, né? Ou seja, e você tem uma única inscrição, no caso aqui as conexões entendo que pode ser eu e do carro, e eu do iPad tem outra conta, tenho 3 dispositivos, tenho 3 conexões diferentes, mas note que de subscritos individuais, né, de usuários individuais, você vai ter hoje então 5,22 bilhões de pessoas no mundo têm acesso a essa subscrição, o que torna essa tecnologia absolutamente universal, né? Por isso que ela é a matriz da economia atualmente, né? Ela é a fonte primária da economia e a matriz da economia das grandes empresas, né? E aí você, só para pensar nesse aspecto, pega, por exemplo, uma tecnologia mais antiga, que também foi revolucionária ao seu tempo, e é revolucionária até hoje, é uma das grandes empresas até hoje, um dos grandes setores produtivos, que é do automóvel, né? Então note que por idos de 2016 você tinha aí em torno de 1,32 bilhões de carros, tá? Aqui não tá nessa conta caminhões e máquinas pesadas, né? Estima-se que em 2036 vamos chegar a 2,8 bilhões de automóveis no planeta. Então note que comparando com o número de dispositivos e com a idade que tem o carro e com a idade que tem os smartphones, os celulares, note que o celular, até por ser mais barato, até por ser mais acessível, até por ser mais simples, né? Não precisa de uma licença para usá-lo e tudo mais, mais barato assim. Existem carros mais baratos que smartphones hoje, né? Smartphones que são bem caros. Existem automóveis defasados que vão ser mais baratos hoje que um smartphone. Mas a questão da simplificação do uso, né? Torna do celular a tecnologia mais universal de todos os tempos. Por quê? Porque ele não vai ter limite cultural, né? Como vocês podem ver, ele pode ser usado onde houver conexão, e ele é mais barato para fazer a conexão chegar do que a do telefone convencional, porque você não precisa de todo aquele cabeamento, né? Uma tecnologia de rádio. Você não tem limite de idade. Hoje, basicamente, quem tem articulação motora nos dedos aí já, e o celular foi desenvolvido para isso, né? Uma das ideias do design do smartphone da Apple era esse, né? Você pode ver então que crianças que não têm treinamento, por exemplo, no alfabeto, você pode ter crianças que ainda não são alfabetizadas, mas que já masterizam o uso de aplicativos no celular, né? Você tem pessoas que sempre foram mais resistentes à adesão de novas tecnologias, né? Você pega, por exemplo, quando houve uma substituição gradual da máquina de escrever, uma tecnologia importante, revolucionou a indústria do texto, para o processador de texto, que é o computador pessoal, muitos escritórios, inúmeras pessoas resistiam e ficavam lá com a máquina de escrever. No começo disso, algumas pessoas preferiam fazer seus TCCs ainda em máquina de escrever, não queriam passar para a escrita eletrônica dos microcomputadores, né? Então, note que até essas pessoas mais de idade, que mais resistiam, eles aderem ao celular, o smartphone sem problema nenhum. É uma tecnologia que não foi desenvolvida especificamente para um gênero ou outro, que na história das tecnologias isso é muito difícil, né? Você pega, por exemplo, a bicicleta não foi desenvolvida para que mulheres usassem, justamente por causa da roupa, né? As primeiras bicicletas e o vestido que as mulheres usavam
não condiziam, não combinavam, né? E isso autorizou, por assim dizer, as mulheres a poder usar calça. E isso deu mais liberdade, mais flexibilidade, né? E o caso do smartphone não, ele vai ser sem preconceito de idade, sem preconceito de gênero e sem preconceito social, não há, por assim dizer. Não é destinado a uma classe. Isso que o torna tão especial, porque você vai estar, por exemplo, numa rede social e o teu ídolo que antes era inalcançável, que você conhecia só por vinil e por revistas, de repente você pode acompanhar o dia a dia dele, né? Isso foi uma coisa, é um fenômeno que acontece, né? Você gosta de uma cantora norte-americana, você pode acompanhar e de repente interagir, você falar diretamente, por mais que sejam assessores ali, ou sei lá o que, alguém muito famoso, você tá ali, né? Há a sensação de paridade, né? A sensação de que você está no mesmo lugar quando você está numa rede social como o Facebook, o Instagram, o Twitter, onde você está comentando e vendo o que a pessoa faz dia a dia, né? Essa quebrou aquela coisa da hierarquia da comunicação por imprensa ou da comunicação que só se via lá em MTV o video show, né? Você ficava esperando para saber notícias aí dos seus ídolos e agora você pode acompanhá-los em tempo real, ver lá o que eles estão cozinhando e assim por diante. Então, note que não há nenhum tipo de preconceito nessa tecnologia. Quando eu digo preconceito, pré-conceito, né? Não foi designada para um grupo A, B, C ou D, mas sim para que todas as pessoas do mundo tivessem acesso e a ideia é essa. A fonte de renda também vem daí, né? Então tenham isso em mente, tá? Só para a gente pensar numa outra tecnologia, pega, por exemplo, o desenvolvimento do micro-ondas, né? Você tem uma imagem aqui que é da Feira de Chicago de 1933, quando ele foi apresentado. Então note como ele era um aparelho bastante complexo, né? Bastante desengonçado, não era uma appliance de cozinha. E você tem que ele era operado por homens, né? As mulheres eram pessoas que recebiam a comida pronta, né? Porque ele era muito complexo e aí vem o preconceito de gênero. Se acreditava na época, isso está descrito e bem documentado pela publicidade, que as mulheres não tinham porque não lhes era permitido acessar universidades e assim por diante. Vocês sabem que a história do patriarcalismo nas universidades é bastante grande, só recentemente ele vem sendo quebrado, né? Você tem então que as mulheres eram tidas como usuárias, como usuárias da tecnologia que não entendiam dela, né? E que aparentemente você precisava então de um homem ali, um cientista, né, para poder operar esse micro-ondas. Só que isso esgotou potencialmente o mercado do micro-ondas logo. E como nesse livro aqui da Cynthia Cockburn e da Susan Amrod, que se chama Gender Technology in the Making, elas vão mostrar exatamente centrado em vários exemplos tecnológicos, mas como podem ver na capa do livro ali na questão do micro-ondas, o micro-ondas acabou tendo que ser simplificado para um aparelho de cozinha. Ele teve que sair do setor do mercado que era high-tech e passou aí para um setor de appliances de cozinha, como geladeira, liquidificador. E aí, olha só, ele teve que ser simplificado, né? Por quê? Porque os marqueteiros ali, as pessoas falaram, olha, as mulheres não vão saber, de novo, com aquele preconceito, operar aquela máquina que é bastante complexa, né? E que é complexa para qualquer um, né? Pensem nisso. O sucesso das tecnologias e seu alcance está na simplificação, né? Por que nós falamos do celular como uma tecnologia que pode atingir todos esses grupos sociais aqui e de faixa etária e de gênero? Porque o celular é muito simples, você liga ele, põe na tomada e sai funcionando. Foi assim que o iPhone foi pensado, né? Você tem o botão de voltar para casa, você tem os aplicativos e é isso. Eu garanto que a maioria das pessoas que usam o celular hoje não tem a mínima ideia sobre como ele funciona, né? Como é que sai, como é que eu mando um kkkk no WhatsApp, um vídeo de um gatinho, uma imagem, um GIF animado, como é que ele faz para chegar no celular da outra pessoa que está em outra cidade ou do meu lado, por onde que isso passa, que onda se converte essa informação, como é que essa informação é processada, como é que essa informação é recebida, como é que essa informação é enviada, né? A maioria das pessoas são usuários leigos em relação a isso, e é por isso que faz ser uma tecnologia tão difundida, porque isso foi um aprendizado de marketing também. No começo, nesse mundo que passa a ser pós Primeira Guerra Mundial, onde as tecnologias passam a ser mais evidentes, porque a guerra tornou isso mais evidente, né, com tanques, aviões, bombas, e trouxe isso mais perto dos civis,
as tecnologias tinham esse ar eram desenvolvidas com esse ar de complexidade, né? E exatamente isso que mercadologicamente eles foram aprendendo. E aqui está o exemplo do micro-ondas, né? Que passou a ter dois botões, basicamente um para setar a frequência e um para setar o tempo. E normalmente isso é desenhado, né? Você tem ali nos micro-ondas, você vai ter o tempo e no lugar da frequência você vai ter ali pipoca, frango, né? Você não precisa determinar a potência que vai ter ali dentro, a frequência das ondas. E isso é de maneira oposta ao esperado, ou seja, foi adaptado uma tecnologia que era uma geringonça para um negócio funcional para ir para a cozinha, para que mulheres pudessem usar. Isso gerou toda uma nova estrutura social, falando por assim dizer, da alimentação, né? Vejo que as mulheres eram, muitas ainda, até há pouco tempo, diziam que eram do lar, né? Pertenciam ao lar, por assim dizer, porque de fato a rotina a fazia ficar refém da vida no lar, né? Os filhos saíam para a escola de manhã, tinha que preparar café, tinha que arrumar, né? Aí ao longo do dia arrumar a casa, fazer almoço, as pessoas vinham almoçar, ela que responsável por limpar tudo. Aí à tarde, enfim, roupa ou mais alguma coisa, aí preparar a janta e depois finalizar esse processo que tomava o dia todo. Com micro-ondas e com a inserção de comida congelada no mercado, o que aconteceu? Agora as pessoas, os leigos que eram os homens, os leigos de cozinhar, os leigos de cuidar da casa, as crianças que também não sabiam, eles podiam chegar a qualquer momento, tirar lá a comida pronta do refrigerador, colocar no micro-ondas e pam, 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 aquecia e eles comiam e a mulher acabou podendo se libertar dessa rotina excruciante do lar e pôde então ir para as universidades, pôde ganhar vários papéis de destaque na sociedade. Então note que há essas ondas que se intercruzam entre preconceito de uma tecnologia e como ela às vezes adaptando pode gerar o efeito contrário, né? Isso tudo, para quem quiser ver nesse livro, está muito bem detalhado, certo? Mas vamos então falar agora do nosso One Device, nosso dispositivo, né? Que é o smartphone, que foi lançado lá em janeiro de 2007 por esse brilhante, né, empreendedor do século XX, né? Para quem não conhece a história do Steve Jobs, vale a pena ver, né? Porque ele de fato, ali junto com o Bill Gates, o Wozniak e outros, de fato é responsável direto por essa revolução das tecnologias de informação e comunicação, né? Aproveitou muitas das coisas que aconteciam, mas ele teve ideias, insights empresariais muito interessantes, né? E aqui naquele QR Code ao lado, se você for, é o vídeo de lançamento do The One Device, né? Onde ele agita o mundo porque ele vai congregar tudo no mesmo aparelho, a coisa de navegar na internet, a coisa do telefone, de mensagens, né? A coisa, enfim, de ouvir música. E aí abre o mundo, né, para um aparelho simples, que tem ali apenas um botão de voltar para casa, onde você estiver, onde o aplicativo tem que abrir rapidamente, ele não pode falhar, tem que abrir com um toque, né? E se um aplicativo falha, você não vai interferir no funcionamento do telefone. E rapidamente isso tornou-se o maior ícone cultural do começo do século. Então, a Apple tornou-se de uma empresa que o Steve Jobs havia fundado e depois havia sido mandado embora dela e depois havia sido recontratado para fazer ela se desenvolver de novo, tornou a Apple então o maior símbolo mercadológico do século XXI e não à toa uma das maiores empresas hoje em valor de mercado, em venda e tudo mais. Um dos maiores fetiches do ponto de vista da comunicação, né? As pessoas aí querem, né, sempre estar atualizados com a maçãzinha que vem a todo ano uma inovação, né? Então, para quem quiser ver o vídeo exato do lançamento, é muito interessante assim, a empolgação das pessoas e a forma como ele informa, né? E lança então The One Device, que mudaria o jogo da história dos smartphones e mudaria tudo, né? Mas como nós falamos, o livro do Merchant, ele vai não só focar nessa história, porque essa história está ali, né? Todo mundo pode, como eu coloquei ali, ir no vídeo e ver. Mas ele vai pegar uma coisa que é muito interessante, já no começo do livro, e ele vai pegar a época que ele escreveu, já estava no iPhone 6, a época que ele começou a pesquisar, e ele vai querer ver do que é feito um iPhone. Porque no fundo, a gente está falando aqui em energia, internet, Wi-Fi, né? A gente onde os cabos, a gente quer tudo wireless.
e acaba esquecendo que a manifestação dessas tecnologias, a possibilidade delas é toda dada com base em componentes químicos, né, em elementos químicos que vão se misturar ali para dar essa matriz material do celular, né? E aí o que ele faz? Ele pega e leva numa metalurgia e manda destruir um iPhone, né? Destruir, decompor, derreter e ver o que tem dentro, tá? Então notem que no modelo 6 de 16 GB você vai ter, conforme especificado na caixa, um dispositivo de 129 gramas, mas que é composto de todos esses elementos ali. Alumínio, arsênico, que é uma dose muito pequena, mas em doses maiores é letal, tem um pouco de ouro, né? Tem bismuto, carbono, cálcio, ferro e assim por diante, né? Você vai ver que a maioria dos elementos, se você focar aqui, a maioria dos elementos que tem, você vai ter que o alumínio é o mais abundante, né? Seguido de carbono, com ferro, com oxigênio, e os demais são em pequenas quantidades. Então você vê que o preço material de um iPhone, o preço dos materiais, dos elementos químicos que estão ali, tal como commodity, tal como quando extraído na natureza, vão gerar um custo material para um iPhone de $1,03. Tá? Isso é o que custa para a Apple para buscar esses elementos químicos e transformar isso nesse maravilhoso aplicativo, esse maravilhoso dispositivo que mudaria o mundo com seus aplicativos. Né? Então veja que interessante esse aspecto. Só que isso aqui é uma tabelinha coloridinha, bonitinha, só que por trás de buscar esses elementos, aí que vem as consequências sociais. Né? Por exemplo, um dos lugares que o autor vai por primeiro, que apresenta primeiro, é exatamente Potosí. Né? Ele vai até a Bolívia, e Potosí, uma das primeiras cidades da Bolívia, foi fundada em 1545, Bolívia 7 anos antes disso, e a Potosí é uma das cidades, a primeira cidade do capitalismo, né? É a primeira cidade, porque essa montanha que vocês veem ao fundo se chama Cerro Rico, e ali os espanhóis cedo descobriram prata. Então ali tem a primeira casa de la moneda do capitalismo, que foi fundada na metade do século XVI, e saiu dessa montanha, saiu toda a prata que iria criar o capitalismo moderno, abastecer o mundo com dinheiro, né? Porque a base do capitalismo moderno seria dinheiro, o dinheiro saiu dali. Grande quantidade de prata do mundo que foi disponível no século XVI, século XVII, que moveu as navegações, moveu o comércio escravo, moveu a colonização da América e de outros lugares, é originário dessa cidade, na Bolívia, que chegou a ter 150 mil habitantes nessa época, muito mais que Londres, por exemplo, e que por décadas foi a cidade mais importante do mundo. Né? É claro que aí houve um shortage de prata, a cidade entrou numa crise também epidêmica e foi um pouco abandonada, mas mais recentemente descobriu-se que as minas aí de Potosí, de Cerro Rico, são ricas em lítio, são ricas em estanho, que são bases para a bateria, que são não só para o celular, mas para os carros, a bateria também. Então voltou a ter uma grande atividade nessa cidade, tanto que recentemente, né, isso não está no livro porque é mais recente, mas se vocês olharem aí para a história bem recente do mundo, o Elon Musk, que é o dono da Tesla, fez um comentário bastante infeliz quando ele falava do lítio que saía da Bolívia, né? E alguém comentou, por isso que houve um golpe lá, tiraram o presidente Evo Morales, para que vocês possam ficar com todo o lítio sem nenhum tipo de interferência, né? E paguem nada por isso. Aí o Elon Musk respondeu, a gente vai fazer o golpe aonde e quando a gente quiser, lide com isso e tudo mais. Então, isso já mostra um pouco dessas assimetrias, né? Mas notem, então, que desse monte, você que está com o teu celular na mão agora, com o teu computador, teu laptop, saiba que grande parte do que você tem na mão saiu de dentro desse monte, tá? Sobretudo a parte de lítio, a parte de estanho, certo? E aqui gera um grande problema, porque a atividade de mineração ela é muito rústica, ela é como era basicamente lá nos idos do século XVI e XVII. Né? Não é regulamentado pelo Estado, não existe garantia de preço, existe mercado negro, existe todo tipo de coisa num lugar onde, se vocês olharem, por exemplo, Brasil, Serra Pelada, na década de 80, é um lugar onde não há regulamentação e as pessoas estão lá desesperadamente por
falta de opção, né? Tentando entrar mais fundo numa montanha que está cada vez mais próxima de desabar, por causa da quantidade de túneis que se fez, ela está com uma camada cada vez mais fina de parede. E essas pessoas sem potencial, sem outro tipo de oportunidade, elas acabam entrando lá e acabam desenvolvendo todo tipo de doença de pulmão, acabam desenvolvendo problemas na visão, acabam desenvolvendo problemas na pele, né? Se perde, morre muita gente lá dentro, especialmente criança, né? Tudo isso para extrair minerais, né? Eu selecionei alguns aqui, por exemplo, a questão do alumínio. Um alumínio, como nós falamos, como na tabela vista atrás, é um dos elementos mais comuns dentro do smartphone, dentro do iPhone. Tá? O alumínio, então, é o metal mais abundante da Terra, só que para processar alumínio se usa muito bauxita, tá? Para se produzir o alumínio. Então você tem aqui nas imagens como é que fica, né? Perto de uma fábrica de alumínio, uma fábrica de metalurgia de alumínio, como é que fica esses vastos tanques aí dessa água vermelha que é prejudicial ao ambiente, porque é alcalina, cheia de bauxita, né? E evidentemente que essas minas, como nós brasileiros infelizmente fomos obrigados a aprender um pouco, elas são muito instáveis, né? Eu coloquei um exemplo aqui na Hungria que aconteceu justamente de uma mina de bauxita dessa arrebentar e matar ali só 10 pessoas, mas os danos ambientais seguem até hoje. Tá? Isso aconteceu uma década atrás. E ali embaixo você tem a imagem de Brumadinho de Mariana. Não é alumínio que se processa ali na Vale, mas é o mesmo processo desses resíduos que acabam sendo feitos de maneira rústica, né? De uma maneira não muito adequada, eles acabam rompendo. E os danos ambientais, então, são permanentes, são constantes, né? Vejam quantas pessoas morreram nesses dois desastres e a perda ambiental que foi, até hoje a gente não consegue reverter. Então, a extração de minério e seu refinamento traz consigo essa indústria residual, né? Traz consigo esse problema residual para o meio ambiente, além de que você, para extrair o minério, você vai ter que degradar o meio ambiente, por assim dizer, não tem outro jeito, né? Ele não está disponível jorrando, você vai ter que escavar, você vai ter que ir cada vez mais fundo, e depois para processar você vai ter que combinar aí química sintética, né? Química refinada, para chegar a esse refinamento, e aí você acaba tendo esses problemas, né? Justamente por falta de regulamentação, né? Você tem ali algumas empresas que negligenciam isso por negligenciar ou por saber e não querer, para maximizar seus lucros, mas esses danos ambientais, então, em grande parte são causa desse caso, são totalmente causados por essa indústria extrativa, né? No caso do alumínio. Pega um outro exemplo do mineral que é muito presente, sobretudo em baterias, né? É o cobalto. 2/3 do cobalto do mundo vão estar na República Democrática do Congo, em Kolwezi, né? Qual é o problema disso? O problema disso é que ele é utilizado em vários aspectos por milícias, por grupos ali que têm interesses militares, né? Então, a atividade não é regulamentada, né? Você pensa que 2/3 do cobalto do mundo é extraído dali. E o Congo não é desenvolvido como, por exemplo, a Califórnia, né? Que é quem produz, né? Vamos ver sobre isso. Mas quais são os problemas dessa indústria do cobalto? Crianças, como no caso da Bolívia e Potosí, são utilizadas, né? Não há segurança, não há EPI nenhum, não há material de segurança de trabalho nenhum, é feito com corda, é rudimentar. E ali você tem o aspecto mercadológico, né? Quem compra todo esse cobalto extraído na República Democrática do Congo? A China. Você pode ver algumas imagens de comerciantes chineses ali trocando então esse minério de cobalto. E olha só, ele vai ser refinado na China, né? As refinarias é extraído um minério de cobalto, então, em sua forma mais simples, mais pura. Isso tudo é levado para as refinarias da China e lá então é refinado, onde fica um emprego um pouco melhor do que esse, né? Com condições melhores de trabalho e com valor agregado muito maior. E é na própria China que ele vai ser convertido em smartphones. Então note que há uma simetria dessa indústria, né? Há um deslocamento, por assim dizer, da finalidade do produto, do objetivo fim de um produto e dos seus meios iniciais para produzir, né? Não há nenhuma relação entre o telefone que está na sua mão e essas minas. Não há nenhuma relação para as pessoas da mina, né? Não há nenhuma relação talvez para o usuário, mas o processo todo deveria ser correlacionado, né?
Você vê que não há nenhum desenvolvimento, não gera nenhum desenvolvimento. Esses países ficam com a degradação ambiental, ficam com o trabalho infantil, ficam com o subtrabalho, às vezes trabalho escravo, né? Outros países atravessam, gerando uma certa de colonialismo, imperialismo continuado, levam, e já foi assim, veja a prata de Potosí, a Bolívia não enriqueceu, a Espanha sim enriqueceu, né? A Inglaterra enriqueceu com suas colônias e não o contrário, aonde você tem esse processo de colonização que leva a riqueza em sua forma bruta, a lapida e gera toda uma indústria da potência, nesse caso aqui a China, né, que vai revender esses produtos para o próprio Congo, para a própria Bolívia ou para outros países que têm uma base agrícola e não uma base tecnológica, certo? Então, você pega, além disso, você tem uma outra simetria, né? E quem é que define o preço desses minérios? No último caso é demanda, né? Se ninguém demanda, não vai haver procura, não vai haver por que extraído da terra. Nesse caso, com essas novas tecnologias de bateria, de carro elétrico, de celular, há uma grande demanda, tá? E aí você pega, há uma outra simetria disso, que quem define o valor com base nessas demandas, e aí pode introduzir questões subjetivas, né? Normalmente são 12 pessoas que se sentam em torno daquela mesinha vermelha, dentro de um lugar fisicamente conhecido, dentro de um lugar localizado, que é a Bolsa de Metais de Londres, a LME, Londres Metal Exchange, que vai acabar definindo o valor dos futuros de todos os minérios que existem no mundo, né? Então notem que a Grã-Bretanha era um império onde o sol nunca se punha, né? Que ia desde as colônias da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, Índia, Egito, África, Austrália, Nova Zelândia, as ilhas do Pacífico. E, de repente, algumas desses lugares não são mais colônias britânicas, né, como os Estados Unidos, mas eles mantiveram o controle. Então, é uma ilha que não produz muito mineral, a Grã-Bretanha, mas controla o preço, todos os minerais extraindo em toda a parte do mundo, né? Recentemente, ela foi comprada pela Bolsa de Hong Kong, mas continua ainda operando na Inglaterra. E há um deslocamento dessas forças, né? Mas nunca há uma divisão dos ganhos desses benefícios, né? Como a gente pode ver, para o Congo, para Potosí, para o Brasil, para os lugares que extraem esses minérios, né? Fica apenas um valor de baixo agregamento, um produto de baixo valor agregado que sai, que é um produto inicial, né? Primário, que vai ser refinado, então, nesses lugares que mantêm o comércio controlado, na China, Estados Unidos e assim por diante. Tá? Então, feito esse disclaimer que o autor usa metade do livro para fazer, né, que é a parte bastante interessante socialmente, ele vai falar também dos aplicativos que o smartphone a Apple introduziu e que mudaram o mundo. Né? Note que o Steve Jobs, então, riqueza da sua foi uma aquisição seu grupo de desenvolvedores e designers, que ele fosse simples de usar, que fosse um touchscreen, né, tocasse o aplicativo, abrisse rapidamente, sem travar. E aí foi criando essa era dos símbolos, né, desses aplicativos que são tão simbólicos para nós como eram os hieróglifos para os egípcios. E no primeiro smartphone, então, você tinha fixado ali, sem a capacidade de configurar, como tem hoje, você tinha fixado ali, então, o telefone, o e-mail, o Safari, que foi o navegador da Apple, né? E o iPod, que era para buscar músicas e tudo mais. Então, a princípio, por determinação do próprio Jobs, a Apple não iria abrir para outros desenvolvedores, para terceiros desenvolvedores colocar aplicativos ali dentro do iPhone. Mas aí, como começou a virar um instrumento de cultura, de massa popular, houve uma pressão muito grande e várias pessoas passaram a desenvolver aplicativos para figurar dentro desse dispositivo. Tá? E aí, o primeiro é aquele iFart, né? Fatulência, né? Ou seja, note como começa uma indústria bilionária, que hoje é a maior indústria do mundo, começa com um aplicativo que imita o som de uma flatulência. Ou seja, as pessoas baixavam o aplicativo e podiam ali fazer com que esse dispositivo soltasse um pum. Tá? Esse é o primeiro grande dispositivo que foi disponibilizado na Apple Store, e que hoje conta com 2,5 milhões aí de aplicativos. Né? O segundo foi o Pull My Finger, né? Puxe Meu Dedo, que está ali, eu coloquei as notícias ali. Vocês podem seguir no QR Code.
E também você puxa o dedo ali, né, simbolicamente no aplicativo, e ele solta um som de um pum. Né? Note como começa a era dos aplicativos, tirando esses 4 que eram os primeiros do iPhone. É claro que tinha do Google ali, o Maps e outros, né? Mas os que foram desenvolvidos por fora foram os primeiros, que combinou muito com a cultura americana, né? De pranks, né? Você tinha um dispositivo que podia imitar o som ali de uma flatulência. E isso gerou toda essa coisa de aplicativos, como nós vimos lá na pirâmide de Maslow, que eu adaptei, que hoje são a base existencial de muitas pessoas, né? Então, falando de progresso, né? Eu tenho um livro do Vaclavich Milk que vai falar de crescimento. O nome do livro é esse, Crescimento, onde ele vai falar um pouco disso, e aí ele dá um dado muito interessante, né? Que é sobre a expansão dessas, falando de outro livro agora, a expansão dessas tecnologias, né? E o tempo que leva para ser aderida. Então, note que interessante ali no gráfico, o telefone, que é uma tecnologia de comunicação, certo? Estamos falando aqui de tecnologias de comunicação, de informação. O telefone levou 75 anos, ou cerca de 27 mil dias, para atingir 50 milhões de usuários. Tá? Aí você tem outra tecnologia de comunicação, que é o rádio, e ele levou 38 anos. A TV levou 13 anos para chegar a 50 milhões de usuários. A internet levou 4 anos, cerca de 1.440 dias. E o aplicativo do Angry Birds, que é um jogo, levou 35 dias. Olha só. Tanto que hoje 85% dos aplicativos eles são jogos. Tá? Então, isso é uma marca expressiva que mostra o potencial, né, de crescimento de usuários dessa nova tecnologia que é o smartphone. Certo? Então, veja que isso é ímpar na história da humanidade. Né? Nunca foi tão fácil fazer com que algo se tornasse tão popular em tão pouco tempo. Por quê? Lembrando alguns slides anteriores, porque o celular está na mão de quase todo mundo, de quase 6 bilhões de pessoas, e o celular é o bico, né? Vai das crianças aos seniors, passando por qualquer cultura, Índia, China, Brasil, Uruguai, e passando por qualquer gênero. Então, isso mostra exatamente esse potencial de crescimento, isso mostra porque as maiores empresas hoje são as que lidam, que tratam com isso, né? É claro que esses aplicativos eles têm um potencial também muito deletério, muito ruim, né? Por exemplo, recentemente, não sei se vocês chegaram a conhecer, mas foi disponibilizado aí um aplicativo que envelhece as pessoas, né? As pessoas baixam lá um aplicativo, tiram uma foto sua e se veem como seria no futuro, né? Esse aplicativo não é bem uma inovação, porque já existe uma aplicação que te envelhece, que se chama Vida, né? Pagar conta, acordar de manhã com despertador, né? Isso já automaticamente a natureza, a segunda lei da termodinâmica vai te envelhecendo. Mas algumas pessoas ficaram curiosas de se ver como seriam mais velhas, né? E aí não leram os termos de acordo e deram livremente seu reconhecimento facial, sua questão biométrica de reconhecimento da face para uma empresa russa que descreve lá nos seus termos de concordância que você está dando livremente e que eles podem fazer o que quiser com aquilo. Tá? Outro exemplo que eu trago aqui, que é bastante curioso, que eu sempre gosto de citar, foi do Target, que é uma empresa norte-americana, que é um setor de vendas que procura vender tudo, né? Desde gênero alimentício até fantasias de Halloween, passando por eletrônicos, por eletrodomésticos. Enfim, eles querem vender tudo, né? Filmes, roupas, sapatos. Então, o nome se chama Target, quer dizer alvo, mas o alvo não é a rede, o alvo é você. Porque a ideia é que você entre no Target e compre tudo que você precisa ali. De fato, se você quiser, você tem tudo que você precisa ali. Mas um dia aconteceu essa história que é bastante ilustrativa, né? Das questão do algoritmo, dos dados, que justamente em Minnesota, um pai procura um gerente e fala, olha aqui, porque eles têm muito hábito lá, uma cultura de mandar cupom, né, para as casas. Você faz um cadastro na rede que você compra, eles te mandam um cupom de desconto querendo que você volte. E um dia o pai chama o gerente e fala, olha, eu quero que vocês parem de mandar esse tipo de cupom para minha filha, porque está aqui endereçado para ela, em que vocês estão mandando só produto de bebê. Mamadeira, peta, um negócio de babá eletrônica e tudo mais, leite enriquecido para bebê. E a minha filha tem 14 anos.
E ela, nós não estamos esperando que ela fique grávida, né? Então, e o gerente, sem saber, pede desculpa, vai lá, descadastra e tudo mais. E aí, passa-se 2 semanas, volta o pai. Chama o gerente, fala: olha, eu queria saber como é que vocês sabiam que a minha filha estava grávida antes de mim e antes dela. Fala que ela está grávida. E aí, o gerente, de novo, do local não sabia, ligou para a matriz e a matriz acabou explicando que eles tinham implementado naquele ano um algoritmo baseado nas preferências dos consumidores que procura tentar antecipar futuros padrões de compra. E no caso das grávidas, existia uma cesta de produtos alimentícios que as mulheres grávidas nas primeiros dias e semanas de gestação buscavam, uma coisa natural, né, instintiva, entrópica do corpo humano. E aí esse algoritmo acabou identificando que a compra daqueles produtos combinados identificava uma gravidez em estágio inicial. E aí a target que queria fidelizar a futura mãe já começava a mandar esses produtos, né? E é assim que o mundo da informação hoje opera, né? É assim que o dinheiro acaba acontecendo. E aí nós chegamos exatamente à questão dos termos de serviço, né? Que é uma coisa que foi inventada justamente por essa Apple Store, né? Que ali você, depois que eles abriram para os aplicativos de Pum, eles abriram para todos, porque eles viram que eles ganham 30% de cada aplicativo baixado, né? 30% do valor, então se ele custava lá R$1,99 e eles ganhavam $2, se ele custava $2, ganhavam 60 centavos de dólar e multiplica isso por milhões baixadas como o Angry Birds, eles viram que dá mais lucro ali do que vender celular, então eles abriram a porteira, né? Tanto que chegamos hoje a 2 milhões e tantos mil aplicativos lá disponíveis na Apple Store. Só que esses aplicativos, evidentemente, têm um termo de serviço, como a gente falava, né? Os termos de acordo. E que quando a gente abaixa o aplicativo e vai utilizá-lo, quem aqui lê os termos de acordo? Quem já leu os termos de acordo para saber exatamente o que está comprando? O que está comprando não, para quem está se vendendo? O termo é esse, né? Porque quando nós baixamos algo que é gratuito e passamos a usar, no capitalismo, significa que a mercadoria somos nós, né? Usuários. Como para a indústria das drogas, o usuário é a mercadoria, né? Aí para eles também, nós não estamos sabendo o que nós estamos dando da nossa existência, né? Já aconteceu de uma pessoa ir viajar de férias num país distante e ver sua foto no outdoor e reclamar que estavam usando a imagem dela inadvertidamente, e ele descobriu que existia um banco de imagens que o Facebook vendia. E isso está plenamente descrito nos termos de acordo, né? Então, só para exemplificar e ilustrar aqui, o Facebook, se você fosse ler os termos do acordo, uma leitura rápida, levaria 17,12 minutos, 17 minutos e 12 segundos, com cerca de 4.132 palavras. A Constituição Americana tem mais ou menos 4.500 palavras, né? O Spotify leva 35 minutos e 48 segundos, com 8.600 palavras. Microsoft, que é esse sistema operacional que a maioria usa aí do Windows, tem 15.260 palavras. É quase um romance do Shakespeare, né? E leva 1 hora e 3 minutos para ler, tá? A Apple, a Media Service, que é quando você abre um iPhone ou um MacBook, você teria que despender 30 minutos para ler ele, para saber tudo que você está acordando. O Uber seriam 23 minutos. O Zoom, que é um aplicativo que muita gente está usando agora nessa coisa de aula remota, levaria 30 minutos. E o TikTok, que é o site chinês, levaria 31 minutos e 24 segundos com 7.459 palavras. Então note que um cara que compra um celular novo, um computador novo, para ler basicamente a própria instalação do serviço e para ler esses produtos mínimos ali que ele vai acabar instalando, ele vai despender aí coisa de 5, 6 horas só para instalar 5, 6 aplicativos. Né? Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Então, essa é uma forma que essa grande indústria usa para se proteger. Né? Isso é feito com muito cuidado, com muita delicadeza por advogados, para que você, né, não tenha nenhum disclaimer depois de dizer, não sabia isso, não sabia que os chineses têm lá minha imagem, eu não sabia que os russos, eu brinquei de me ver mais velho e agora o Putin tem lá eu nos bancos de dados. Pois é, isso estava nos termos do acordo. E você tem a opção de ler ou tem a opção de marcar, eu li, né, mesmo sem ter lido, mas você só avança se confirmar que leu e juridicamente é isso que precisa, né? Então, toda essa indústria criada pelo iPhone vai gerar esse desenvolvimento de aplicativos, né, que por um lado é uma coisa que, como eu falei, 85% são jogos,
Mas por outro lado, há muitas inovações no mundo graças a esse aplicativo, né? Por exemplo, a democracia pode ser aprimorada. Há vários exemplos de aplicativos que fazem monitorar o voto, aplicativos que, por exemplo, em zonas de violência mostram para você para onde não ir, aplicativos que ajudam vítimas de violência de toda ordem, aplicativo que faz as pessoas se reencontrarem, aplicativos que ajudam animais, aplicativos para economia solidária, aplicativos que ajudam produtores e consumidores numa economia mais justa. Mas há aplicativos que te fazem envelhecer simplesmente para roubar teus dados, há aplicativos que te fazem ficar viciado por horas ali, né, como Candy Crush, Angry Birds ali, Fazendinha, que o objetivo é que você se torne entediado e que queira comprar os upgrades ali da tua fazendinha, o passar de uma fase, né? Tanto que há aplicativos de desenvolvedores que viram que eram muito viciosos, como o Flappy Bird, que ele tirou do ar, né? Depois de ganhar muito dinheiro, ele falou, não, isso aqui está atrapalhando a vida das pessoas. Mas nessa era do aplicativo, então, nós temos, hoje nós vivemos a economia dos aplicativos, nós temos hoje aqui as 20 maiores empresas de tecnologias, as marcas, né, de acordo com o seu valor. Então você tem a Apple, que cresceu aí nessa época de pandemia mais ou menos 14%, justamente porque nesse isolamento social a tecnologia beneficia, né, que a gente fique longe para não se contaminar um com o outro, mas que possa continuar consumindo, enfim, tendo acesso a toda sorte de conteúdo social. E sociedades como as sociedades mais tecnologicamente desenvolvidas, como por exemplo o Japão, notem que hoje o Japão sofre aí com 3% de desemprego, que é considerado quase não emprego pleno, né? Países mais agrícolas que são dependentes dessas empresas, e note que ali não é coincidência que tem uma bandeirinha do lado da marca, porque esses países têm pátria, né? Você nota que esses países estão com uma taxa de desemprego muito alta, que é o caso de Brasil, que é o caso da Argentina, né? O caso da África do Sul, o caso de Espanha. Então você pega ali a primeira empresa, a Apple, né, um valor de mercado aí aumentando muito. Você tem depois a Microsoft, depois você tem a Alphabet, Google, aí você tem a Tencent, que é chinesa. Aí o Facebook perdendo um pouco de valor de mercado, né? As pessoas, essa coisa de fake news e de teorias da conspiração, muitas pessoas estão decidindo sair do Facebook. A IBM perdendo também, porque a IBM é para negócios, né? Mais voltada para negócios, e aí é uma certa paralisia. Aí você vai ter a alemã, SAP, o Instagram, ali as americanas, a Accenture, Intel, né? E depois a Adobe, que cresceu muito, aí você vai ter a Samsung, e assim por diante, né? A Huawei, que cresceu aí 9%, né? E você vai ter essas empresas de tecnologia, então, quero que vocês notem que elas vão estar, com exceção, uma exceção da Alemanha, uma exceção da Coreia do Sul, elas estão basicamente nos Estados Unidos e na China, que são as duas potências, né? Atualmente, para as quais nós pendemos, né, para um lado ou para o outro. E aí você vai ter a ideia do smartphone em vendas, né? Você vai ter como é que se dá esse lucro do smartphone, né? Falando do ponto de vista da economia, falando do ponto de vista da inserção econômica, né? Na hora que você vai ter nos dispositivos um revenue aí de 484 bilhões de dólares, né? E você vai ter, nos chamados multiplicadores, você vai ter mais 459 bilhões. Então note que a economia não é simplesmente o lucro não é simplesmente de vender o device, né? O lucro vem de manter ele funcionando depois, com conteúdo, com hardware, com serviços, mais ou menos assim, né? Se lucra muito com advertising, com publicidade dentro, né? Por exemplo, está jogando um joguinho lá, aparece a publicidade embaixo e tal. Isso é a maior fonte de renda, 176 bi, né? Os aplicativos em si geram 118 bilhões de renda. Aí você tem os acessórios, como fone de ouvido, capinha, proteção, vai para 77 bilhões. Aquilo que pode ser utilizado, vestido, por assim dizer, o relógio, o Apple Watch, né? Você vai ter aquelas caixas inteligentes, como Alexa e tudo mais, você vai ter aí 9 bilhões daquilo, você vai ter 25 bilhões desses relógios, esses outros acessórios, e aí tem uma pequena fatia de seguro e de reparo, né? Estoque, transporte, outras coisas, mas basicamente, então, esse é o lucro da indústria, tá? 176 bilhões. Bem, esse é o lucro, lembrando, há um lucro inicial da venda, né? Que é o grosso, 484 bilhões. E há o lucro depois, que é
manutenção, por assim dizer, do funcionamento, né? Que virá da publicidade ali dentro dos aplicativos, das coisas que o teu telefone vincula para você, tá? Os aplicativos em si, os acessórios e outros mais, tá? E aí você tem nesse mesmo site do Visual Capitalismo, vocês podem encontrar o ranking das companhias mais inovadoras de 2020, né? Em primeiro lugar, você vai ter então a companhia sobre a qual estamos falando, que é a Apple, que vai estar lá em primeiro esse ano, subindo 2 posições, desbancando o Google, o Alphabet, que está em segundo, depois vem a Amazon, Microsoft, Samsung, ali a chinesa Huawei, o outro chinês Alibaba, né? A IBM perdendo espaço. Note que a Huawei subiu 42 posições no ranking de inovação, né? Ela está chegando firme para disputar mercado com os smartphones americanos e sul-coreanos, especialmente com a Apple, né? E esse negócio de inovação, pessoal, aqui ele está centrado numa empresa, mas eu gostaria que nós não tivéssemos uma leitura tão simplista e a crítica, e eu coloquei um artigo para quem quiser ler, que está ali no QR Code, que você vai ver a história da inovação, a própria inovação em si, né? A criatividade acompanha os humanos desde sempre e é a nossa marca distintiva, é um artigo muito interessante. E tem 2 livros ali para quem se interessarem, que um é De Onde Vêm as Boas Ideias, do Stephen Johnson, que é muito bem escrito assim sobre a questão dos grandes acontecimentos e como que eles não são fatos isolados, né? E o outro é do Johansson, ali, o Efeito Medici, que busca mostrar exatamente que a gente não pode olhar, pô, você está criando. Não, é uma interseção. Quem for ler o livro vai ver que a história de cada gadgetzinho, do botãozinho home, do scroll infinito, ali uma dessas inovações ela tem sua história que remonta a momentos mais antigos. Então esse livro do Efeito Medici tenta mostrar exatamente que é numa estrada, numa convergência entre vários fatores, que envolve investimento, que envolve, enfim, tecnologias vindo de outros lugares, que vai fazer essa inovação, mas em todo caso, centralizando nas empresas, temos essas aí como as mais inovadoras, né, de 2020. E continuando falando disso, né, pega o que é um aplicativo. Um aplicativo tem uma história. Esse aplicativo que nós conhecemos, possibilitado pelo One Device, pelo smartphone da Apple, mas ele, no livro, por exemplo, é apresentado esse exemplo do Volvelle, né, que é uma peça de tecnologia desenvolvida pelos astrônomos árabes, mais ou menos no começo da Idade Média, que nada mais é como um aplicativo, né? Pega, por exemplo, um Uber. O que o Uber faz? O Uber ele vai te apresentar uma informação final, buscando ali dentro do algoritmo acertar informações. Por exemplo, eu sou um usuário, eu quero pegar uma carona no Uber, ele vai me encontrar, ele vai triangular por GPS, por satélite, e vai encontrar os motoristas que estão nessa região. Por outro lado, o aplicativo vai virando, por assim dizer, como nesse Volvelle, né? Você vai virando os disquinhos de papel até encontrar a informação que você precisa. Vai encontrar onde tem mais pessoas querendo pegar uma corrida de Uber e vai direcionar para lá a maioria de motoristas, tá? Então é basicamente isso, né? Utiliza essas informações para entregar a informação final, tá? Mas isso, esse exemplo é o próprio Merchant, o autor do livro que estamos discutindo aqui, que dá para mostrar que há uma história mais longa, né, por assim dizer, desses aplicativos. A ideia deles, pelo menos, é mais longa, e que aí é claro que toda essa convergência de tecnologias, satélite, GPS, Wi-Fi, smartphone, possibilitam que nós chegamos a ter um Uber, que é o aplicativo de maior sucesso aí da história dos aplicativos, tá? E por fim, outra coisa que devemos pensar, e todo iPhone vem com essa designação atrás ali, olha só, desenvolvido pela Apple na Califórnia, mas montado na China. Isso é outra questão da simetria local, da simetria da tecnologia, né? Porque a China, ela se preparou com mão de obra, e a mão de obra lá é muito barata, a flexibilização das leis do trabalho possibilita que a China possa produzir em escala, como no caso aqui a Foxconn, que é a empresa que monta os iPhones, ela tem 1.300.000 funcionários. Isso dá mais que a população de alguns países, né? Eles moram todos no mesmo lugar, é uma cidade, e há muita taxa de suicídio ali, não é um caso de entrar nisso, mas nota que o cobalto vai ser processado lá, tudo vai ser processado lá, então a Califórnia fica
a Apple, a sua sede no Vale do Silício, fica com os royalties, fica com o mais grosso, né? Como nós vimos, é a empresa, se você voltar aqui, é a empresa que está em primeiro lugar em desenvolvimento, é a empresa que está em primeiro lugar em valor, justamente porque ela fica com a patente, com os royalties, né? Tá? A questão de ser desenvolvido na Califórnia faz com que a empresa seja a mais rica do mundo. E a China, então, vem subindo nessa coisa, vem subindo como potência global na coisa de montar, né? Ela faz em escala, ela tem um trabalho meio precarizado às vezes, né? Que é diferente do trabalho ocidental. Sobre isso eu sugiro um documentário, vocês acham, na Netflix, chamado Indústria Americana. Então, você tem esses dois tipos de mercado hoje, né? A China vai se desenvolvendo por ser a montadora, os Estados Unidos por ter a patente, e aí fica os países que fazem parte desse processo, como por exemplo o Congo, a Bolívia, sem a qual não existiria um iPhone, elas ficam em segundo plano, né? E essa é uma das grandes questões que o livro também traz, tá? Então, finalizando a ideia desse livro, você pega aqui 3 imagens que aparentemente estão descontextualizadas, né? Uma delas é das recentes queimadas no Brasil, na floresta amazônica e no Cerrado, no Pantanal, e ela mostra que nessa semana que passou, a despeito do grande calor produzido, né? E é assim mesmo, a corrente de ar traz de lá para cá, a fumaça toda veio escurecer aqui na região onde moramos, né? Nos dias cinzentos, o sol bem vermelho, né? A lua também, porque toda aquela fumaça veio parar aqui, né? Você tem, por exemplo, a questão do trabalho infantil, análogo à escravidão no Congo, né? E tudo isso parece não estar relacionado com a Apple, né, e seu dispositivo, mas na verdade está. Na verdade, a base de essa base de desenvolvimento, né, que não é regulamentada, que não tem suas origens rastreadas, é que vai acabar fazendo com que esse comércio prolifere, porque para o usuário interessa apenas o dispositivo final do on-device. Para a empresa que não suja as mãos, né, ela não monta, a China faz o serviço para ela, ela pode alegar que rastreia tudo, mas ela não vai ter como mostrar se há mercado negro ou não nesse processo. E assim nós temos a grande questão da simetria tecnológica. E por que o Brasil está botando fogo, né? Muitos casos aí já se demonstrou que o fogo é intencional, o fogo foi atiçado. Porque nós temos como base econômica basicamente produção de grão, de minério de ferro e de carne, né, para poder equilibrar essa balança comercial, porque nós compramos o iPhone em dólar, nós recebemos o salário em real, então o Brasil de alguma forma precisa encontrar dinheiro, né? E a forma que nós encontramos desde 1500 nessas terras aqui é o latifúndio, né? A exploração de grandes quantidades de terra por uma pessoa só, por um dono, né? Que vai ter um trabalho pouco remunerado, e aí, como a fronteira agrícola chegou no seu limite, a gente flexibiliza leis ambientais e entra para dentro da floresta, entra para dentro do Pantanal, né? E aí fica em segundo plano a questão ambiental. Só que isso terá consequências bem significativas e nós vamos sofrê-las a partir de agora. Então há uma relação indireta entre tudo isso, mas que diretamente nós sofremos. E a ideia desse livro é bastante assim, né? Mostra ali, tem uma ideia da inovação, mostra de onde vem os detalhes de cada botão que contribuiu para o iPhone ganhar vida, né? Mas mostra também essas consequências ambientais, sociais, essa transformação da sociedade. E com certeza, de todos os dispositivos tecnológicos, se a gente fizer uma leitura não tão crítica e quiser centralizar num dispositivo, o smartphone é sem dúvida o maior revolucionador social que nós vamos ter aí na nossa história humana aí de 300 mil anos. Você vai ter dos Homo sapiens que um pedaço de tecnologia pode mudar tantas coisas, pode mudar tanto os modos de vida. Foi essa, né? Então, espero que vocês vão até o livro, né? Nada substitui a leitura. E espero que vocês também façam suas próprias reflexões. Mas agora eu espero também que vocês saibam um pouco mais e pensem um pouco mais sobre esse dispositivo que está aí, que vocês estão usando para me ver, ou que vão usar para essas aulas remotas. Mas enfim, era esse o recado desse livro e a gente vai conversar sobre isso quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, tá? Obrigado aí. E tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário estão vendo. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.